1 Samuel, capítulo 4, do 1 ao 5. E veio a palavra a Samuel a toda Israel, e Israel saiu a peleja contra os filisteus, e acampou-se junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Efeque, e os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair contra Israel. Estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha e no campo uns 4.000 homens. E voltando ao povo, ao arraial, disseram aos anciões de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, e venham no meio de nós, para que nos livre das mãos dos nossos inimigos. Enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que habita entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, marque esse nome, meu irmão, os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. E sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, toda Israel gritou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. A presença de Deus foi a um determinado lugar, e eles clamaram com júbilo, que até a terra estremeceu. E é o que nós temos que fazer essa noite nessa igreja: clamar a presença de Deus até que a terra estremeça. Porém, o tema da nossa mensagem hoje, coloca pra gente lá: ausência na presença. Ai, pastor, o senhor lê algo tão forte, a qual a presença de Deus foi ao povo de Israel, e eles clamaram, bradaram, a terra estremeceu com a presença, e agora o senhor vai falar de ausência na presença? Meu irmão, quantas vezes nós achamos que Deus não está conosco? Quantas vezes nós achamos que Deus nos abandonou? Quantas vezes as coisas aconteceram na nossa vida e a gente gritou, às vezes com voz de júbilo: onde está Deus? E Deus sempre esteve do seu lado, ao seu lado o tempo todo, e a gente clama: onde está Deus nesse exato momento? Meu irmão, Deus não se ausenta de nós, nós nos ausentamos dele. Muitas vezes o Senhor, Ele quer nos abençoar, Ele está com a gente na peleja o tempo todo, mas nós não entendemos isso. E muitas vezes não é o Senhor que se ausenta de nós, e nós nos ausentamos dele. Marque esse nome: Ofni e Finéias. Amém? Qual o nome que eu falei? Louvado seja Deus. Eram, porém, os filhos de Eli, Ofni e Finéias. Eram, porém, os filhos de Eli, chamados filhos de Beliel. Diga: meu Deus! Alguém sabe o significado de filhos de Beliel? Filhos do demônio, filhos do diabo, filhos do Satanás. E olha como Ofni e Finéias eram chamados filhos do demônio, e vocês vão entender o porquê. Não conheciam ao Senhor, porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era oferecendo algum sacrifício, estando-se cozido ou carne ou vinho, o moço do sacerdote, com um garfo de 3 dentes em suas mãos, o enfiava na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo que o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam todo Israel, que ia ali a Siló. Também antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia: o homem que sacrificava, dá essa carne
para assar ao sacerdote, porque se não receberás de ti a carne cozida, mais crua. Dizia-lhe o homem: queime-se primeiro a gordura de hoje, e depois tome a ti o quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora que hás de dar, e se não por força a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Quem tomava conta da presença de Deus? A Arca da Aliança. Hofni e Finéias, eles simplesmente usavam a presença de Deus, eles usavam a Arca da Aliança para se beneficiarem. Hofni e Finéias eram simplesmente profanos ao altar do Senhor. Claro que hoje a gente vai entender, tá, e o que isso tem a ver? Será que nós já não fizemos a mesma coisa? Será que em algum momento nós já não fomos também Hofni e Finéias? Hofni e Finéias, vou dizer como que eles seriam nos dias de hoje. Hofni e Finéias, eles vinham para o culto, e vinham aqui, davam glória a Deus, e até mesmo profetizavam na vida dos irmãos. Mas quando chegava em casa, era um demônio na vida da mulher. Chegava em casa, era um demônio na vida dos filhos. Hofni e Finéias, sabe como que eles faziam? Eles vinham na igreja aqui hoje, e saía daqui, ia para algum lugar se prostituir, ou pecar com a namorada. Hofni e Finéias vinha na igreja, profetizava, orava, até falava em teu nome, Senhor. E tinha 2, 3 amantes, 4 amantes. Claro que aqui não tem isso. Na igreja isso nunca acontece. E é isso que nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes, meu irmão, nós estamos fazendo, sabe o quê? Usando a Deus. A gente está em algum lugar? Não, é porque eu sou crente. Não, eu sou crente, eu não faço isso, eu sou crente. Muitas coisas você não faz porque está muito na tua cara. Nós não fazemos porque está na nossa cara. Nós não queremos envergonhar a Deus. Mas muitas coisas que nós fazemos, que está no oculto. Usamos a Deus muitas vezes, sabe por quê, meu irmão? Muitas vezes para não ser ofendido. Muitas vezes nós usamos a Deus, enfim, para uma série de coisas. E sabe o que acontece, irmãos? Nós não podemos usar a Deus. Não queira usar a Deus. Deixa Deus te usar. Ei, eu posso ouvir um glória a Deus? Quem quer ser usado por Deus aí? Ah, meu irmão. Ei, olha o que o Senhor está falando para você. Eu vou te usar. Eu vou te usar, irmão. Comece a entender. Mas primeiro você tem que entender que eu estou contigo, e você tem que entender que você tem que estar na presença dEle. Quer ser usado pelo Senhor? Louvado seja Deus. Em uma palavra? Quer ganhar uma alma para o Senhor? Quer ganhar 2? Quer ganhar 3? 4? 5? Deixa Ele te usar. Deixa Ele ser Deus na nossa vida. É isso que nós temos que entender o tempo todo, meu irmão. E muitas vezes nós queremos usar a Deus. Olha o que Hofni e Finéias faziam, eles usavam a Deus. No decorrer da mensagem vocês vão ver o que aconteceu por conta disso. O que vai acontecer, a desgraça que vai acontecer por conta disso. Por conta da gente entender que nós temos que usar a Deus e não deixar Deus nos usar. Olha só. E os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, aquela voz que eu acabei de falar no início, lembra? Que estremeceu a terra, meu irmão, você tem noção? E ouvindo os filisteus a voz de júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. O inimigo, vocês estão me entendendo, meu irmão? O inimigo soube que a presença de Deus
estava no arraial do Senhor. E olha só que interessante. Por isso os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial. E diziam mais: ai de nós, ai de nós, que nunca jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará da mão desse Deus grandioso? Esses são os deuses que feriram aos egípcios com todas as pragas ao deserto. Aí ele fala bem assim: esforçai-te, homens. Tipo assim, nós estamos lascados. Agora a presença de Deus está lá. Agora nós estamos ferrados. Ele fala: esforçai-vos, sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhamos a servir aos hebreus como eles serviram a vós. Sede, pois, homens, e pelejai. Estavam morrendo de medo. Então pelejaram os filisteus a Israel, e foi ferido, fugindo cada um para a sua tenda, e foi tão grande o estrago, que caíram de Israel 30.000 homens. 30.000 homens, e foi tomada a arca de Deus. E os 2 filhos de Eli, Hófni e Finéias, morreram. Então ocorreu da batalha um homem de Benjamim, e chegou no mesmo dia em Siló, e trazia vestes rotas e terra sobre a cabeça. Ei, vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Quem está na presença de Deus aí, dá glória a Deus. Meu Deus, 30% da igreja está na presença de Deus, mas amém. Eu espero que até o final dessa mensagem, 100% da igreja entenda que você tem que estar na presença de Deus. Estar na presença de Deus, meu irmão. Quando o inimigo sabe que você está na presença de Deus e está com Ele, o inimigo fica desesperado. Os filisteus se desesperaram, que falaram: meu Deus, agora a presença de Deus está lá, não tem para nós, mas pelejai, homens, pelejai. E olha o que o Senhor fala para você nessa noite, que o inimigo vem entender qual que é a sua vida e quem está contigo. E aonde, quando você ir para a batalha, quem está indo com você? A presença de quem está com você nessa batalha, amém? Ah, meu irmão, a gente vai passar por muitas lutas. Ei, a palavra de Deus nos diz que nesse mundo teremos aflição, mas que tenhamos bom ânimo. Ei, eu conversava ontem com um casal, e eles me falaram, lá de Manaus, e eles falaram que eles passaram por tantas dificuldades, mas nunca saíram da presença de Deus. Eu falei: e agora, filho, como que você está? Estou comendo picanha, pastor. Como é que você está? Estou bem, pastor. Estou maravilhoso. Ei, não saia da presença de Deus na batalha. Entenda quem está contigo, meu irmão. Vai com Ele, porque o inimigo já vai estar lá falando: estou lascado, meu Deus, a espada do anjo vai me queimar, estou ferrado. E é assim, quando você entende que você tem a presença de Deus, não se ausente da presença do Senhor. Hófni e Finéias, não, irmãos, nós não somos igual a eles, não. Amém? Continuando. E chegando ele, eis que Eli estava sentado numa cadeira, olhando para o caminho, porquanto o seu coração estava tremendo pela arca de Deus entrando, pois aquele homem anunciar isto à cidade. Toda a cidade gritou. E Eli, ouvindo os gritos: que alvoroço é esse? Então chegou alguém ao homem, apressadamente veio e anunciou a Eli. E era Eli homem já de idade, 98 anos. Estavam os seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: eu só venho da batalha, porque fugi hoje da batalha. E disse ele:
Que coisa se sucedeu, meu filho? Então respondeu que trazia notícias e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grande matança entre o povo, e além disso também os teus filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca foi tomada. O que Ofni e Finéias fazia? O que eu acabei de falar aqui, meu irmão? Ei, na presença de Deus. Ei, é na presença de Deus. Aquilo que você faz na presença de Deus diariamente determina o seu sucesso ou o seu fracasso na vida ministerial. O que você está plantando? O que você tem feito na presença de Deus? O que você tem feito lá fora que você não tem coragem de fazer aqui na igreja? Tu fez isso na presença de Deus que está em todo o lugar, porque Ele está presente com você em qualquer lugar que você esteja. Eu posso ouvir um glória a Deus? Deus está contigo. Você quer ter sucesso ministerial? Você quer ter sucesso? Ou você quer ser um fracassado? Olha o que Deus fez. Olha o que aconteceu com o povo de Israel, por conta de quem estava cuidando da arca. Mas isso vai mudar. Isso vai mudar. E olha o que aconteceu, meu irmão. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, quebrou o pescoço e morreu. Porquanto o homem era velho e pesado, e tinha julgado a Israel 40 anos. E então sua nora, a mulher de Finéias, grávida, a esposa do desinfeliz, grávida, e próxima ao parto, e ouvindo essas notícias de que a arca de Deus era tomada, e que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto dores lhe sobrevieram. E ao tempo que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois deste à luz a um filho. E ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, e chamou o menino de Icabode, dizendo: de Israel se foi a glória, porque a arca de Deus foi tomada. E por causa do seu sogro e do seu marido, disse: de Israel a glória foi levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Meu irmão, quantas vezes a gente já esteve na presença de Deus, sentiu a presença de Deus, mas viveu um Icabode na nossa vida? Quantas vezes nós já não passamos por isso? Deus me esqueceu, a glória de Deus saiu de mim. Eu escuto o tempo todo isso, meu irmão, de amigos meus que estão no mundo. Eu não sou digno de estar na igreja. Eu não sou digno de nada. O Senhor se afastou de mim. A glória do Senhor não está mais comigo. Quantas vezes nós mesmos nos questionamos: ah, porque eu não faço isso? Ah, porque eu não faço aquilo? Ah, porque o pastor e a pastora não me colocam para fazer nada? Ah, porque eu não sou reconhecido? Ah, porque eu quero servir? Eu acho que a glória do Senhor já não está mais comigo. Não, meu irmão. Só que não. Diga assim comigo: só que não. Ei, a glória de Deus está em você. Está estampada na sua face. Ei, o que você é? O que você é? Imagem e semelhança de quem? Imagem e semelhança de Deus. E o que é a imagem de Deus? Ela brilha. Ela brilha. É maravilhoso. E é isso que as pessoas têm que ver na gente. A imagem de Deus tem que brilhar. Você tem que brilhar como um cristão. Você tem que brilhar porque você vive na presença de Deus. Ei! Ei, meu irmão! Louvado seja Deus. Glórias ao Senhor. Continuando, meu irmão, lá em Samuel, no capítulo 6, no versículo 1.
Havendo, pois, estado... Olha que interessante, meu irmão, que eu quero falar para você nessa noite. Os filisteus levaram a arca. Eu vou falar para vocês, agora vocês vão entender o que a presença de Deus faz. O que a presença de Deus faz em lugar aonde não é devido. O estrago que você vai fazer em um lugar de pecado. O estrago que você vai fazer na presença de Deus em um lugar onde há murmuração. Um lugar onde há gente falando mal da igreja, gente falando mal de crente. Olha o estrago que a presença de Deus faz em lugar de pecado, em lugar... Irmãos, olha só que interessante. Havendo, pois, estado a arca do Senhor na terra dos filisteus por 7 meses. Os filisteus chamaram os sacerdotes, os adivinhadores, dizendo: o que faremos nós com a arca do Senhor? Fazei-nos saber que a tornaremos a enviar ao seu lugar. Os quais disseram: se enviardes a arca de Deus a Israel, não a envieis vazia, porém sem falta enviarei uma oferta para a expiação do quê? Da culpa. Os filisteus falaram: que besteira que nós fizemos em trazer a arca de Deus para cá. Que barbaridade. Então olha o que eles fizeram, meu irmão. Eles fizeram ao contrário de Hófini e Finéias. Olha só que interessante. Então sereis curados, e se vos fará saber, porque a sua mão não se retirou de nós. No seguinte: e puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também um cofre com ratos de ouro e com imagens de suas hemorroidas. Só para encurtar e não entrar, porque eu não quero sair da linha. Quando a arca da aliança foi até o arraial dos filisteus, caiu o Deus dos filisteus. Em seguida lhe cortaram-lhe a cabeça, e em seguida vieram uma praga de hemorroidas sobre a vida deles, enfermidades. O que eles falaram? Meu Deus, o que nós vamos fazer com isso? Vamos devolver isso. E meu irmão, é isso que acontece. É isso que acontece. A presença de Deus em lugares errados vai transformar, meu irmão. Você tem que ser, o teu ambiente tem que ser transformador aonde quer que você esteja, porque você tem a imagem de Deus, você está na presença de Deus aonde quer que você esteja, Deus está indo com você, aleluia! Então as vacas se encaminharam diretamente pelo caminho de Bet-Semes, e seguiram o mesmo caminho, andando e berrando, sem que se desviassem, nem para a direita, nem para a esquerda. E os príncipes dos filisteus foram atrás delas até o termo de Bet-Semes. Capítulo seguinte. Então vieram os homens de Kiriat Jearim, e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de quem? Abinadab. Marca bem esse nome aí. No outeiro. E consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram até que chegassem 20 anos, e lamentava toda Israel pelo Senhor. Lamentava Israel pelo Senhor. Por 20 anos a arca ficou na casa de Abinadab. E é aqui que me chama a atenção. E é aqui que eu começo a entender o que é a presença de Deus na nossa casa. A arca de Deus era símbolo da presença. A arca da aliança era o símbolo da presença de Deus. Ficou 20 anos na casa de Abinadab. Quantos anos? 20 anos e não aconteceu nada. Ah, meu irmão. Ah, meu irmão. Me explica, alguém consegue me explicar como que Deus vive 20 anos, você vive na presença de Deus e não acontece nada? Quanto tempo você está na presença de Deus? Quanto tempo você tem estado com Deus? Quanto tempo Ele tem se manifestado?
O que tem acontecido na sua vida, meu irmão? 20 anos a presença de Deus na casa de Abinadab e nada aconteceu. Por quanto tempo, meu irmão, você não vive nenhuma experiência na presença de Deus? Por quanto tempo nós não vivemos? Mas por quê? A culpa é de Deus, pastor. A culpa é de Deus que não fala comigo. A culpa é de Deus que não se manifesta na minha vida. A culpa é de Deus porque nada... Mas... Meu irmão, minha irmã, temos que sentir a presença de Deus o tempo todo em nossas vidas. Ei, não é um pouquinho, não é um minuto, não é 2 minutos, é o tempo todo você sentir que Deus está presente na sua vida. É a presença dEle. Talvez cuidar da arca para Abinadab poderia estar sendo um peso. Ele não demonstrou nenhum contentamento. É aquilo que a gente fala, eu sou crente. Fala o Salmo 191, fala o Salmo 91 para mim aí, alguém. Alguém se atreve? Fala qualquer versículo da Bíblia para mim. Fala. Tem crente que não sabe nem um versículo da Bíblia ainda, meu irmão. Ah, pastor, o senhor está exagerando? Não estou. E o cara diz que é crente. Eu acho engraçado nesse mundo, porque a pessoa não é nada. A pessoa não é nada, não vive nada. Mas ela fala que é o quê? Eu sou católico. Antes fosse, pastor Nicolas. Você quer saber se o cara é católico ou não é, Paulinho? Fala para ele aí. Fala para o católico assim, então ora aí um salve à rainha. Eu nunca aprendi essa desgrama. Eu fui católico por muitos anos. E olha que eu tentei decorar, não consegui. Mas é a oração que se fala toda a missa. Aí o cara não sabe orar, sabe aí, mas eu sou católico. Pô, ainda fala assim, ó, sou católico, antigamente se falava assim, eu sou católico apostólico romano. Não sabe nem o que está falando, desinfeliz. Ei, tu é um cristão? Você vive na presença de Deus? Como que a gente tem entendido o que é a presença de Deus na nossa vida? Não, eu sou crente. Você vai no lugar, o que você é? Qual que é a tua religião? A pessoa muitas vezes, sabe o que ela fala? Não, eu sou evangélico. Aí o cara já não fuma perto dessa pessoa, já não bebe, já não oferece uma cerveja, e ela tá com a boquinha ali assim, ó. Eu sou crente. Tá com o cigarrinho ali, eu sou crente. Tá, já tá até tremendo, assim, ó. Não, eu não fumo. Vai, deixa eu sair daqui logo, que eu quero acender logo ali um... Ai, sei lá que marca de cigarro que tem. Ei, meu irmão, para com isso. Tu tá na presença de Deus, não interessa. Você não se esconde, uma coisa que a gente não faz é se esconder de Deus. Não tem por onde. Mas Deus vai reverter essa história. Deus vai reverter essa situação. Eu quero que nessa noite, meu irmão, você saia daqui determinado que você vive na presença de Deus. Hoje você vai sair daqui determinado, meu irmão. Se nessa noite o que Deus está falando para você, ei, sente a minha presença, e você não sentir e não viver daqui para frente na presença de Deus, ah, meu irmão, é isso que o Senhor quer de você nessa noite. Continuando, ainda em 2 Samuel, no capítulo 6, e tomou a Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Elevando-se Davi, partiu com todo o povo que tinha conseguido para Belim e Judá, que levaram dali para cima a arca de Deus, sobre a qual invoca o nome e o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram
da casa de Abinadab, que está em Gileade, e Uzá, o filho de Abinadab, guiava o carro novo. Marca esse nome, Uzá. Elevando-a da casa de Abinadab, que estava em Gileade, com a arca de Deus, diante da arca, e Davi e toda a casa de Israel festejavam perante ao Senhor, com toda a sorte de instrumentos de pau, e faziam como também com que harpas e salteiros, e com tamborins e com pandeiros e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu-os a mão à arca de Deus, e pegou nela, porque os bois deixaram pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu, e ali mesmo está a imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Quem podia encostar na arca de Deus? Irmãos, só tinha uma tribo que podia encostar na arca de Deus. Deus determinou que não era para encostar na arca. Ei, aqui meu irmão, o que Deus está falando para você não fazer e você está fazendo? O que Deus tem determinado para nós, não faça, não vai, está errado, a gente vai e faz. Ah, meu Deus. Pastor, mas eu ouvi uma pregação que Uzá, ele tinha boa intenção, né, pastor? A arca ia cair. A arca ia cair, ele foi tentar segurar a arca. Meu irmão, em algumas vezes, o Senhor não está preocupado. Em algumas vezes, o Senhor não está preocupado com as nossas intenções, mas Ele quer testar a sua obediência. Meu Deus, a intenção é boa, pastor, eu menti, mas foi para ganhar uma alma. Onde você estava, fulano? Pastor, eu estava lá no pagode, eu estava pregando o evangelho de Deus. Ô fulano, eu vi você lá na biqueira, você acabou de sair do... Não, pastor, eu estava pregando a palavra. Ei, se Deus fala não vá para um determinado lugar, não vá. Se Deus falou não faça, não faça. Muitas vezes as nossas intenções nos destroem, porque não tem direção de Deus. A gente acha que é uma boa intenção. Não, mas eu acho, meu irmão, você acha que Deus trabalha com achismo? Ei, você acha que você está salvo? Ou você fala assim, pastor, eu não acho, eu tenho certeza. 3 pessoas estão salvas aqui, pastora. 4. Ei, você está salvo ou não está? Então você vai sair daqui hoje com essa certeza. Ei, você é salvo. Ei, foi pregado aqui em Xigi, 2 Timóteo, a graça de Deus, por meio da sua graça nos trouxe a salvação. Meu irmão, é a graça que está sobre a sua vida, é a graça de Deus que te trouxe a salvação. Ei, dá glória a Deus pela tua salvação, meu irmão. Você vai para o céu, determina isso. Determine e recebe que nada e que nenhuma palavra venha falar isso ao contrário na sua vida. Glória a Deus. E agora Davi lamenta. Davi vai lamentar porque a intenção dele era buscar a arca, levar para Israel. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse, como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar junto de ti a arca do Senhor à cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de quem? De quem? Meu Deus, vocês estão aí? Vocês estão comigo, meu irmão?
A arca foi para a casa de quem? O que aconteceu com a arca na casa de Abinadab? Nada. Meu irmão, você está achando que você não está na presença de Deus? Em algum momento na tua vida, que você tem vivido, que você tem vindo para a igreja, que você tem vivido o Evangelho de Cristo, ou enfim, o lugar que você esteja, em algum instante você tem entendido que você não está na presença de Deus? Você sabe aonde que está a presença de Deus, meu irmão? Você sabe qual é a distância da presença de Deus na sua vida? A distância entre nós e Deus é de apenas uma oração. Você não entendeu? Não. Ei! O que nos separa de Deus muitas vezes, o que nos torna distantes de Deus, é um clamor e uma oração. Quem gosta de orar aí, dá um glória a Deus. Oxi! Quem não gostava de orar e vai começar a orar a partir de hoje, dá um aleluia. Teve gente, tá vendo? Temos que buscar a presença de Deus o tempo todo, meu irmão. Billy Graham fala bem assim, ó, a oração é simplesmente uma conversão de mão dupla entre você e Deus. Que é isso, meu irmão? Louvado seja Deus. 20 anos, a arca ficou na casa de Abinadab e não aconteceu nada. Agora a arca vai para a casa de Obed-edom. Olha só, e ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o giteu. 3 meses, meu Deus! E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Aleluia! Ei, às vezes a presença de Deus está lá na sua casa. A presença de Deus está sobre a sua família. A presença de Deus está sobre o seu casamento, sobre o teu relacionamento com os teus filhos. A presença de Deus está no seu emprego. Ei, meu irmão, comece a entender para que você prospere espiritualmente, para que a tua vida prospere, para que o teu ministério prospere. Aleluia! Mas para isso nós temos que entender, eu acredito que Obed-edom, acho que ele falou assim, meu Deus, o que está entrando na minha casa? A presença de Deus. E a palavra de Deus é clara, meu irmão. A palavra de Deus é muito clara. Louvado seja Deus. O Senhor, nessa noite, Ele quer que você entenda. Ele só quer uma coisa de você nessa noite. Como foi pregado domingo passado sobre a síndrome de Pilatos, amém? Quantas vezes nós não falamos assim, não é problema meu? Quantas vezes nós falamos assim, meu irmão? Domingo, Deus acabou com a minha vida. Saí daqui em nome de Jesus, graças a Deus Ele me levantou. Mas quantas vezes eu falei, não é problema meu? Grupo de casais não é problema meu. Não é problema meu não, Didi. Já passei para você e para Mari. Ei, tô pouco me lixando com um grupo de jovens, pastor. É problema meu? Quem que é o líder de jovens? O que eu vou fazer no culto de homens? Não lidero o culto. O que eu vou fazer naquela igreja? Não estou servindo. Foi mais ou menos isso. E quando eu li sobre Hofni e Finéias, sobre Icabode, falei, meu Deus, é isso mesmo, Senhor? Aleluia. E quando Davi soube o que a arca do Senhor fez na casa de Obed-edom, olha só que interessante. Então avisaram a Davi dizendo, abençoou o Senhor a casa de Obed-edom, e tudo quanto tem por causa da arca de Deus foi
E tudo o abençoou por conta da arca de Deus. Pois foi Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. A presença de Deus vai entrar na tua vida nessa noite? Você vai entender o que é a presença de Deus na tua vida essa noite? Ei, meu irmão. Ei. Quanto tempo a gente está na igreja? Quanto tempo que a gente está vivendo esse evangelho e a gente não está entendendo o que é a presença de Deus? Viva na presença de Deus o tempo todo, meu irmão. Ei, eu não sei você, mas a minha vida só será abençoada quando eu realmente conhecer, aceitar e sentir o Deus que a conduz. Se coloca de pé, meu irmão. Se coloca de pé, meu irmão.